8h49, reta final do nosso programa de hoje, onde recebemos aqui com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, o Renato da Mata, é biólogo e professor da UENF e fala pra gente sobre essa questão, né, da pandemia da Covid-19. E neste bloco, como a ciência vê remédios sem comprovação científica receitados contra a Covid. É o tal do tratamento precoce. Luiz, voltamos com você. Para terminar o assunto do bloco anterior sobre vacina, o Wellington envia aqui Sputnik V, primeiro lote piloto, 100% brasileiro, produzido no Distrito Federal. Imunizante desenvolvido por Instituto de Pesquisa Russo, foi fabricado na região de Santa Maria, União Química responsável pelo processo, aguarda a avaliação de pedido do uso emergencial da vacina no Brasil. O Raul Palácio, que é cubano, fala que reitor da UENF, a Soberana 2 vacina cubana está em fase 3, com um número grande de pessoas participando. E só para terminar, para passar para o assunto desse bloco, o assunto vacina, uma pergunta que eu peço que você responda de maneira sucinta, Renato. O Marco Barcelos, que é cirurgião dentista, seu colega das biomédicas, professor também universitário, pergunta aqui: professor, a UENF teria condições de desenvolver uma vacina contra a Covid? Olha, vou responder de uma maneira muito direta. Se a gente tiver investimento, a gente consegue. O mais difícil nós temos, que é o recurso humano. Então não tem, obviamente, nenhum especialista em vacinas na UENF, mas a gente detém o conhecimento e se a gente tiver o investimento, a gente faria. Mas eu volto a dizer, a gente tem a Fiocruz e tem o Butantan para fazer isso. Mas em teoria não é tão complicado você desenvolver uma vacina. Não é, essa é a grande realidade. O que falta é o investimento. Partir para terminar, porque estamos já perto do final do programa, e o tema aí, a gente conversou com o Nélio Artigas aqui sobre isso, eu fiz um painel publicado no último sábado, também sobre isso, inclusive nesse painel, ouvi, além do Nélio, ouvi um colega seu da UENF, biólogo, o Leandro Monteiro, porque você tem, em tese não, de fato, todo médico é um cientista, Ele é um cara da ciência. E você tem médicos que ainda receitam medicamentos cientificamente não comprovados, de eficácia não comprovada, como cloroquina, ivermectina e azitromicina. Como é que você, como cientista, vê pessoas da ciência receitando remédios contra uma pandemia terrível como essa, que não tem nenhuma comprovação científica, Renato? Olha, Luiz, tem alguns pontos para a gente considerar aí. Todo médico é cientista? Deveria ser. Infelizmente, essa não é a realidade. Eu acho que tem muito, com todo respeito aos médicos, uma classe extremamente importante da sociedade, mas tem muito médico que não tem o que nós chamamos de letramento científico, que é justamente a capacidade de aplicar no dia a dia o conhecimento científico. Porque se os médicos realmente fossem cientistas, eles não iriam usar esses medicamentos que apareceram, como cloroquina, a hidroxicloroquina, que é um derivado da cloroquina, a ivermectina. Esses componentes, como é que foi a história? De maneira muito objetiva. Você, num primeiro momento, você faz o quê? Você pega num sistema in vitro, onde você tem células, e você infecta as células com vírus, e depois você trata diretamente, as células estão no meio de cultura, você trata o meio de cultura com uma série de componentes. E aí usaram esses componentes, e aí viram que o vírus morria. Então, esses componentes funcionaram num sistema in vitro. Só que quando você vai para o organismo, e aí o primeiro passo é você usar um animal de laboratório, tipo um camundongo, um rato, não funcionou.
né? E aí ficou essa coisa de que, não, se funciona no sistema in vitro, possivelmente funciona no sistema in vivo. Né? E apesar das evidências mostrarem que não funcionava em animais de laboratório, né, como não existia mais nada e as pessoas chegam lá, eu imagino, né, o desespero de um médico, né, receber um paciente, as pessoas começaram a usar, né, esses medicamentos que na realidade não têm comprovação, né, não tinham comprovação, né, e começaram a usar, e depois de meses, ou acho que um ano usando, nós hoje temos a comprovação de que eles não funcionam. Né? Então, se nós temos hoje a comprovação de que eles não funcionam e ainda tem médico usando, né, porque não existe alternativa, né, você vai me desculpar, mas eles não são cientistas, não tem o chamado letramento científico. Né? Então, na realidade, né, eu vou citar aqui a Associação Médica Brasileira, né, que é justamente a associação dos médicos no país, né, que em julho de 2002, né, lançou uma nota, né, defendendo a autonomia do médico, que a gente entende que o médico tem essa autonomia, né, mas hoje, né, nesse mês de março, se não me engano, já disse que esses remédios não funcionam. Né? Então, o profissional da saúde, o médico, ele não pode mais, né, ele não deve, obviamente, né, cada um faz o que quer, mas ele não deve receitar, né, esse tipo, né, de medicamento, e muito menos tomar isso, né, de forma precoce ou de forma preventiva. Né? Então aí os casos de transplante de fígado. Né? Fora, né, a ivermectina é um medicamento que mata vermes. Né? Só que os vermes, eles criam resistência aos medicamentos. Eu fico imaginando, né, a quantidade de vermes que vão ficar resistentes, que já estão resistentes a esses medicamentos, e aí agora a gente não vai nem poder tomar mais a ivermectina para tratar o verme, porque não vai funcionar mais. Tudo em cima, né, dessa falta, né, de letramento científico. Então, as universidades brasileiras que formam médicos devem sim trabalhar mais essa questão, né, da ciência, quer dizer, esses medicamentos, eles têm que passar por testes, né, são testes muito específicos, né, e eles passaram pelos testes e, na realidade, os testes mostraram que eles não funcionam. É aquela história, né, Renato? Se você toma ivermectina e não é atropelado, não quer dizer que ivermectina previne atropelamento, né? Exato. Então, muita gente, né, tomou, né, ou toma preventivamente, aí não pegou a Covid e fica falando, não peguei a Covid porque eu tomei o remédio, porque eu estou tomando esse remédio preventivo que o meu presidente receitou, entendeu? E as farmácias vendem, né, porque os caras querem vender, pô, entendeu? Então é um assunto muito complicado. E aí o cara tá tomando, tá achando que não tá pegando, entendeu? Mas não pegou porque não encontrou o vírus, porque se encontrar o vírus, vai pegar do mesmo jeito e pior. Vai, como ele já está debilitado por causa do medicamento, está arriscado ele empacotar mais rápido. Tem casos aí que a cloroquina ela causa taquicardia, né? Então, pessoas que têm problemas cardíacos, elas tendem a ter efeito colateral, e tem também a questão já tem gente em fila de transplante de fígado por uso excessivo de cloroquina e ivermectina, né? Quer dizer, tem os efeitos colaterais, né? Exato. Todo medicamento tem efeito colateral. A ivermectina, por exemplo, para verme, você toma uma vez. Tem gente que gosta de tomar todo ano. Qual é a recomendação? A recomendação é você fazer um exame de fezes. Se você tiver o verme, você toma. Por quê? Porque se você tomar todo ano, né, você vai acabar gerando essa resistência. Né? Ivermectina, a quantidade de verme que tem resistência à ivermectina é enorme, principalmente na área veterinária. Entendeu? Então é um problema. Você acaba tendo que criar novos medicamentos porque o medicamento perde efeito. Então, esse uso indiscriminado, esse uso preventivo desses compostos, né, não estou falando mais da ivermectina, acaba levando a esse tipo de problema. A cloroquina foi como você falou, né? Se a pessoa tiver problemas cardíacos, ela pode morrer por causa disso. Renato, eu não sei se o Cláudio quer fazer alguma pergunta. Assim.
É importante colocar essa questão aí muito clara, conforme o professor está colocando, para que fique mais claro para quem já conhece e para quem está na dúvida, que pontue de fato essa questão e principalmente, professor, como o senhor disse, as farmácias querem vender, mas existe um tal do automedicamento, né, que é muito complicado, e aí é o mercado negro, né? O cara vende o medicamento sem a receita, sem o receituário devido, e o que complica mais ainda, e a Luísa já informou, pelo menos 3 pessoas na fila do transplante de fígado, teve também uma médica lá no Sul, que depois foi elogiada pelo próprio presidente, e ali ela indicando, não vou passar como que é o negócio, mas Embolização de cloroquina, matou 3, usou em 4, matou 3. Matou 3 e apresentando taquicardia, infarto, essa coisa toda. Então é importante essa questão. E ainda tem gente que nega até mesmo a eficácia da vacina, que fica questionando sobre o uso de máscara mesmo depois da vacina. Pois é. Né? Então, eu acho que isso é muito importante mesmo, Cláudio, um ponto importante, quer dizer, os médicos que estão nos escutando aí, por favor, né, se você está receitando esse tipo de remédio, não existe comprovação científica. Né? É melhor você entubar a pessoa e fazer os tratamentos que tem que ser feitos, e aí sim, né, já tem uma série de remédios que você dá, principalmente contra o processo, né, inflamatório, isso está muito demonstrado. Né? Agora, o pessoal que está tomando, né, esses remédios de forma preventiva também tem que parar, né? A automedicação, né, faz muito mais mal do que bem, entendeu? Não é por aí. Né? E agora, os médicos têm que seguir o que a Associação Médica Brasileira está colocando. Poxa, eles já colocaram dizendo que não tem eficácia. Né? Então, por favor, né, vamos seguir essas diretrizes. Renato, são 9h01, passamos já 1 minuto do horário estabelecido para o programa. Eu abri para suas considerações finais e sua despedida. Ok, eu primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui no programa de vocês, é uma grande honra, né, trazer aqui um pouco da UENF. Queria só colocar, né, a questão, primeiro, a gente tem que mesmo aguardar a vacina, só a vacina que vai solucionar, né, essa pandemia, né, e não tendo a vacina, a gente tem que fazer o quê? O isolamento social, o uso de máscara e a higienização das mãos, principalmente, né? Então, né, esse é o meu recado final, né? E por último, colocar aqui essa questão da ciência, né? Tem que ser encarada, né, como um aliado, né? O conhecimento, né, é extremamente importante e tem que ser mais valorizado. Isso aí, muito obrigado. Nós que agradecemos, professor, a presença do senhor aqui e desejamos um ótimo dia, né, e qualquer novidade nos mantenha informado aí, por favor. Muito obrigado. Ok. Obrigado. 9h03. Aloysio, amanhã estaremos recebendo aqui no Folha no Ar, primeira edição, a doutora Andréia Moreira, a partir das 7h da manhã. Sim, amanhã estamos semana aí, o assunto é Covid, né? A gente tem aí essas nuvens de fumaça do governo federal, tem logicamente também que desdobramentos políticos aqui em termos locais, regionais, mas a Covid está tirando vidas aí diariamente, bateu o recorde ontem com mais de 3 mil vidas, mais de 3 mil vidas no Brasil que foram perdidas. E só em Campos, né, foram 12 mortos, uma dúzia de campistas mortos de ontem para hoje. Você imagina, Cláudio Nogueira? Nossa. Se a gente estivesse falando aqui de uma chacina que tivesse matado 12 pessoas. Minha nossa. A gente falaria disso durante um mês. Concorda comigo? Sim, claro. Então a chacina houve. Foram uma dúzia de pessoas, uma dúzia de vidas humanas, com pai, com mãe, com filho, com história de vida como a minha, a sua, do Renato, a do ouvinte, do telespectador, que nunca existiram e não vão mais existir por conta dessa maldita doença, né? E o único aliado que a gente tem contra ela é a ciência. Então trouxemos aqui hoje, ontem trouxemos aqui 2 pessoas da linha de frente do CCC, a médica pneumologista Patrícia Meirelles e o
médico intensivista Vitor Carneiro. Hoje trouxemos a voz da ciência, do cientista, professor da UENF, orgulho da nossa cidade, professor Renato da Mata, e amanhã uma médica infectologista que esteve à frente do enfrentamento da pandemia da Covid no governo Rafael Diniz, né, cargo que hoje é ocupado com a mesma competência pelo Dr. Charles Belcuri, também infectologista, né? Então, continuar falando, continuar tentando conscientizar, usando a nossa única arma, que é a ciência. É a ciência. Obrigado, Renato. Muito obrigado. Obrigado a você, gente. Grande abraço. 9h05 em Campos. Você segue ouvindo a Folha FM. Amanhã de volta com o Folha no Ar, primeira edição, a partir das 7h, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.